Guilherme, né? O jovem, dando palestra, né? Falando sobre espiritismo. Eu não sou algo que esta casa não é. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu resolvi vir de a pé, eu moro a 3, 4 quadras daqui, e a gente se acostuma com o carro, fica meio preguiçoso, né? Para tudo que é lugar de carro, eu resolvi vir de a pé hoje. Porque eu acho que a gente tem que aprender a dar um novo significado para as coisas e buscar o significado na nossa própria vida para essas coisas. Então eu vim de a pé e fiz exatamente o mesmo caminho. Eu e o Dudu, meu grande amigo de infância, fazíamos há 10, 12 anos atrás, para vir para cá nos sábados às 6 horas. Dona Dorotinha me corrija se eu estiver errado. No sábado às 6 horas, nós fazíamos o mesmo caminho. Eu saía da minha casa, ia até a casa do Dudu, que morava numa quadra da minha casa. Então vínhamos caminhando, brincando na rua, 10, 12 anos atrás. E hoje, eu estou aqui, como tantos outros dias que eu já estive aqui, assistindo palestra, como outras 2 oportunidades que eu estive aqui falando para vocês. Então, quando se diz o guia dando a palestra, o guia de juventude, a sociedade espírita não é um horizonte. Porque é preciso que a gente pare de achar que a gente é tão especial. É preciso que a gente pare de erroneamente acreditar que nós somos seres individuais e que nós não estamos conectados com o resto. E Deus deve estar se perguntando, até escrito dentro da entrada dos mansos e pacíficos, né? Ele está falando de conexão, de passado. Eu usei esse livro aqui para estudar, O Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, neuropsiquiatra. Ele discorre sobre o livro exatamente sobre as bem-aventuranças, sobre o Código do Monte. E estávamos num seminário em Porto Alegre, na Félix. Então eu descobri que o Dr. Sérgio Lopes foi um jovem espírita. E que inclusive ele e sua esposa se conheceram no movimento espírita jovem, né? E eu fiquei fazendo as minhas conclusões, as minhas reflexões sobre isso, né? E esse livro é um livro que fala bastante de quem somos nós no Código do Monte. Quem somos nós hoje, povo de 2015, no Código do Monte? O tempo passa, comprei o livro dele neste seminário, quase uns 3 meses. Então comecei a ler, e não por acaso, vocês me convidaram para vir falar hoje sobre os mansos e pacíficos. Podia ser mais fácil, um pouquinho. O manso e pacífico tinha que ser cada um do time. Calma, tranquila, serenidade para a gente. Eu tinha a impressão, quando eu era pequeno, que a Dona Dorotia ia desencarnar a qualquer momento. Porque eu me chegava e sentava lá, ela começava a falar aqui, eu tinha que notar uma bonitão, assim, ó. Não, agora ela vai. Agora perdemos a evangelizadora, Dudu. E eu comentei com a minha mãe. Mãe, falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Comentava lá com a galera do escritório, que lá a gente trabalha em 5, e nós somos 3 espíritas, uma pessoa que acredita, mas tem medo, e o outro que tem muito medo.
E eu falava para eles, aí eu tenho um pequeno problema de dicção. Vocês perceberam aqui, né? E vocês vão perceber que eu vou verter uns R, uns L. Eu tenho um problema de dicção. E a Dani disse, mas eu quero ver tu falar mansuetude, né? E eu fiquei treinando, mansuetude, né? Escrevi bem grande no meu papel aqui, ó. Mansuetude, né? Fiquei treinando. Mas por que será que vocês chamaram o Gui para falar de bem-aventurados os mansos, Cida? Nós não acreditamos em ti. Tu supera todas as expectativas. Porque a espiritualidade trabalha. E se a espiritualidade, que sabe muito mais do que nós, que vê muito mais do que nós, e que trabalha muito mais do que nós, intuiu vocês a me darem mansos e pacíficos, é porque eles queriam que eu trabalhasse isso. Sou uma pessoa mansa? Nem um pouco. Sou uma pessoa pacífica? Um pouco. Eu considero pacífico até que vai. Mas a mansidão não é uma coisa de você. Eu sou muito proativo, muito elétrico. Sempre fui. Mas então eu fui buscar o que tinha na mansidão que falava da minha vida. E olhando alguns livros, e principalmente essa edição aqui, tem algumas traduções diferentes, eles não usam a palavra manso. Eles usam a palavra brando. O tradutor usa a palavra brando. Bem-aventurados os brandos, pois herdarão a terra. Eu fiquei pensando, a pessoa branda. Eu lembrei dos programas da Ana Maria Braga, né? Cozinho ou brando. Cozinho. Meio termo, né? E daí meio termo me levou a palavra equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque toda vez que a humanidade se colocou em algum dos extremos, ela errou. Vocês querem ver? Quando a humanidade na Idade Média se deixou levar pelo limite da violência, aconteceram barbáries, aconteceram guerras, chacinas, inocentes morrendo. A gente sabe que não era tão inocente assim, né? Não somos espíritos milenares. Bem depois, a sociedade escolheu, e essa é a primeira vez de muitos, essa noite que eu vou falar essa palavra, escolha, a humanidade escolheu o outro lado. Escolheu se jogar de todas as formas para o lado da liberdade. Mas liberdade é uma coisa boa, Guilherme. Liberdade é uma coisa boa. O problema é que nós, muitas vezes, deturpamos o conceito de liberdade. E por um longo tempo, estamos vivendo esse tempo, vivemos um tempo de liberdade exacerbada. Onde eu sou livre para fazer o que eu bem entender. O que eu quiser fazer, eu posso fazer. Alguém discorda disso? Se eu quiser sair agora, daqui, e não dar satisfação para ninguém, eu posso? Pode. Não posso? Pode. Não deve. Pode, mas não deve. Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que a humanidade tem lido só o tudo me é lícito.
nem tudo me convém, a gente deletou, né? E o que será que acontece com a nossa sociedade quando a gente acha, acredita que é livre para fazer o que quiser? Caos. Muito se ouve, né? Esse mundo está perdido. Não acho que ele esteja perdido. As pessoas estão perdidas? Não, eu acho que nem as pessoas estão perdidas. Eu acho que a gente só está interpretando errado a vida. Desenvolveu-se uma sociedade totalmente egoísta. Uma sociedade individualista. Onde todo mundo quer ser pássaro, todo mundo quer voar, todo mundo quer fazer acontecer. Ninguém mais leva desaforo para casa. Ninguém mais aceita um não como resposta. Vivemos numa sociedade que todo mundo pode tudo. E com o evento da internet, criou-se um outro ambiente para esse todo mundo pode tudo. E por favor, eu não estou dizendo que a internet é um negócio ruim. Tá? Eu amo a internet, eu não vivo sem internet. Quem falou? Quando usada com responsabilidade. Quando usada com responsabilidade. O que é um remédio? Remédio que a gente toma. É uma droga que cura. É uma droga que cura. Porque ela é usada com responsabilidade. A senhora tirou a palavra da minha. Desculpa. Não. Quando eu cheguei, o que eu falei que a gente era? Que eu era algo que fazia parte daqui, né? Então, somos certo? Somos conectados. Tudo na nossa vida é bom e ruim ao mesmo tempo. Nós vivemos num planeta em que Einstein disse que vigorava a lei da relatividade. E apesar de ter sido Einstein, cara genial que falou isso, não é muito complicado da gente entender. Dualidades. Tudo é bom e ruim ao mesmo tempo. Vamos fazer um exercício? Pequeno exercício. Esses tijolos são bons ou são ruins? Bom. São bons? Se eu começar a quebrar essa parede, arrancar um tijolo e atirar na cabeça de alguém, o tijolo deixou de ser tão bom. Ele continua sendo bom. Não é bom que Quem atirou o tijolo, né? Pois é. Mas tudo tem o significado. E quando eu falo significado, não é só eu dizer o tijolo é bom. Carga energética. Tudo tem a carga energética que a gente deposita. Este tijolo é muito bom. Esse tijolo já assistiu mais palestra que todos nós juntos. Né? Mas e se isso aqui fosse usado como arena de guerra? Que carga energética que ia ter esse tijolo? Péssima. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, se não me engano, fala: o pensamento é força eletromagnética. O
Pensamento é uma força eletromagnética. Então, tudo que eu penso realmente existe. E pelo magnetismo atrai. Então, se eu depositar nessas paredes energias positivas, exposições espíritas, palavras boas, mensagens sublimes do amor do Cristo, essas paredes vão ter uma energia positiva. Se eu usasse esse mesmo local, com essa mesma conformação, como a Arena de Lucas, essas paredes iam ter uma carga de energia tão densa, mas tão densa, quanto as zonas umbralinas. E daí vocês vão dizer assim, mas o Gui está enganado. Porque a gente é espírita, a gente não é materialista. Será? Será que a gente não é materialista? Será que as coisas não têm energia? Será realmente que as coisas não têm energia? Tudo tem energia. Por quê? Porque está tudo encarnado. Porque tudo faz parte desse planetinha. Planetinha. Porque por muito tempo a gente considerou que a Terra fosse o centro do universo. E teve gente que morreu queimado por dizer que não era. Tinha gente que achava que se tu fosse com um barquinho até o final do oceano, caiu. Então nosso planeta é um planetinha. Cheio de matériazinha, com a forma de um corpinho humanoide, que acha que é especial. Cheio de corpinho, cheio de energia, que anda nesse mesmo planetinha, achando que as coisas não têm energia. Achando que a gente é especial, que a gente é o querido, que a gente é o preferido, que a gente é super poderoso, que a gente é privilegiado. O que mais o ser humano quer? Dono do mundo. Nós estamos errados em achar que nós somos tão importantes assim. Eu queria dizer para vocês que quem está aqui na frente não tem o poder, tá? Não sei se vocês discordarem de mim, discordem, tá? Não guardem a discordância dentro de vocês, porque isso é negativo. Tudo que eu acabei de falar agora, que a gente não é importante. Eu tô certo? Também não é assim. Por que não é assim? Porque eu acho que todos nós temos, como tu disse, nós temos que ter um equilíbrio. Eu acho que todos nós temos um equilíbrio, temos um livre-arbítrio, temos tudo isso. Ou seja, nós temos um ponto de referência que nos torna ou maus ou bons, mas tem que ter o equilíbrio. Ai, que bom ver a senhora. Obrigada. Eu cheguei aqui e disse para vocês que nós não poderíamos ser extremistas. Nós devíamos ser brancos. Daí eu digo para vocês que vocês não são importantes, que vocês estão num planetinho e blá blá blá. E vocês vão deixar assim, gente? Não, eu acho que nós somos importantíssimos. Importantíssimos. Nós somos. E ao mesmo tempo nós não temos importância alguma. Depende da referência que tu vai usar. Vocês querem ver? Vamos fazer um exercício, tá? Vocês estão me vendo, né? Estão me vendo. Estou encarnado, tá indo, graças a Deus. Obrigado.
Agora, se a gente tivesse o poder de afastar a visão, a gente enxergaríamos esta casa espírita. Telhado, seu jardim. Agora, se a gente afastar mais um pouquinho, a gente vai enxergar o nosso bairro. Se a gente afastar mais um pouquinho, a gente vai enxergar a nossa cidade. Daí você já não vê mais o Guilherme. Se tu afastar mais um pouco, tu vai ver o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, o nosso sistema solar, o nosso universo, a criação de Deus. E daí o Guilherme já não existe mesmo. E daí o Guilherme, nesse olhar cósmico universal, não tem relevância nenhuma dos cientistas matemáticos. Mas ao mesmo tempo, eu tenho a relevância que vocês, com os ouvidos de vocês, estão ligando. A gente é importantíssimo. E ao mesmo tempo a gente não significa nada. A nossa existência, que dura 70, 80, 90 anos, é um longo caminho percorrido. E ao mesmo tempo não significa nada na nossa existência milenar. Nós estamos num mundo de relatividade, onde tudo é bom e ruim ao mesmo tempo, onde tudo é importantíssimo e não vale nada. E aí, meus irmãos, é onde a gente tem que caminhar no equilíbrio. Caminhar pelo caminho do meio, como disse Buda. Buscar compreender que tudo é, tudo está, mas outra hora não é e não está mais. Cheguei em casa hoje e comecei a me lembrar das aulas de evangelização que a dona Doroti. E eu lembrava que tinha alguma história de tudo está, tudo é, em algum lugar. Então eu fui olhar. E eu sei que deve ter em outros lugares do livro dos Espíritos, mas eu fiquei na pergunta 33. Eu não sou daqueles que decoram o número de perguntas dos Espíritos, por isso que eu fui olhar. Onde Allan Kardec pergunta se uma mesma matéria é capaz de se modificar e transformar de qualquer maneira. Né? Matéria nossa, tijolo, o planetinha. E os Espíritos respondem que sim. E eles falam: pois vós entendereis. Tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Eu disse quando eu fiz aqui mesmo que eu fazia parte da Novo Horizonte e que a Novo Horizonte fazia parte de mim. Tudo está em tudo. Vocês querem ver? Vamos mais a fundo. O Espírito Albério, coordenador dos trabalhos mediúnicos do Nosso Lar. Quem aqui já viu o filme Nosso Lar? Ele é bem importante, o Albério. Nos domínios da mediunidade, Emmanuel conta que Albério certa vez disse: da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Da superestrutura dos astros, da conformação dos planetas, de todas as estrelas, da matemática incrível que faz com que a Terra gire em torno do Sol, até a infraestrutura subatômica,
Ou seja, cada célulazinha do teu corpo. E nós temos mais de 50 trilhões de células. Tudo isso desde o Sol a um fio de cabelo nosso. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Onde é que tu está? Aqui é onde? Nós estamos aqui no Novo Horizonte, né? Na Novo Horizonte. É. E a Novo Horizonte está mergulhada no pensamento de Deus. Somos pequenas partículas. Somos pequenos partículas. Não é eu, desculpa, é o seu nome? Jussânia. Não é nem eu, nem a dona Jussânia que está falando. É Albério, coordenador dos trabalhos mediúnicos do nosso lar. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Deus é importante para você? Ele Acho que é isso. Deus é importante para vocês? Sim! Se dizer que ele é o início e é o fim de tudo, não é importante. Se nós estamos mergulhados em Deus, como que nós não vamos ser importantes? Nós somos importantíssimos. Porque nós somos parte dele. Qual é a primeira pergunta que Allan Kardec... Não é tipo assim, ó, a pergunta lá do meio, né, senhor? Um livro lá, o 18º. Não. É a primeira pergunta que baseia toda a doutrina espírita. Que é Deus? Que é Deus? Alguém se risca? Causa primária. Inteligência suprema. Então, o Supremo que deixou a sua criação questionar a sua existência. Suprema. Não diz que Deus é importante, não diz que Deus é legal, que Deus é bacana. Suprema. Não tem como. Não há contestação. E agora eu quero fazer um exercício com você. Quem aqui gosta de uva? Eu gosto. Eu gosto muito de semente da trabalho. Da uva, a gente faz vinho, a gente faz suco de uva e a minha avó faz machininha. Não conheço, eu não tomo mais. Olha, aquela chininha com uma cuca. Chega a ficar arrepiado. Acho que eu até vou embora. Na chininha tem uva. No suco tem uva. Tem uns embalados aí. Questionáveis. A uva é a causa primária da chininha da minha avó. E eu acho que Deus não vai ficar chateado comigo de eu estar comparando ele com uma fruta que eu não gosto. Se nós fomos criados a partir de Deus, assim como a chininha da minha avó foi criada a partir da uva, e existe uva na chininha da minha avó, existe Deus em mim. E claro que a minha analogia é uma analogia muito boba, muito infantil. Eu estou comparando Deus com uma uva, eu estou nos comparando a chininha. É óbvio que a chininha é muito melhor que a gente. Isso. Mas eu estou falando isso para dizer que nós não somos algo fora de Deus. Nós fazemos parte do todo.
eu e esse tijolo somos coisas distintas para vocês. Porque de Marte, a gente é parte de um planeta. Isso remete a um conceito que eu já falei aqui para vocês. Que eu trago escrito no meu punho direito. Todos somos um. Todos somos um. E viver é uma atividade experimental. É um exercício. Estar encarnado é uma atividade onde a gente tem que experimentar. E é por isso que eu provocava vocês no início. Provoquei vocês a discordarem de mim. Para que a gente jamais deixe de experimentar. Para que jamais a gente deixe de questionar as coisas e as pessoas. E para questionar, eu não preciso empunhar uma arma. Para questionar e discordar, não necessariamente eu preciso criar um inimigo. E então, fazendo essa reflexão, eu encontrei o meu significado da palavra difícil até. Mansuetude não é passividade. Mansuetude não é eu estar aqui e aceitar, nesta encarnação, todo o mal que está à minha volta. Porque quando a gente liga a televisão, né, meu Deus, jorra sangue. O mundo nos fez acreditar que nós somos seres incapazes de transformá-lo para melhor. A sociedade, o sistema, como muitos gostam de falar, nos faz acreditar que nós vivemos num mundo ruim, que nós vivemos num mundo de atrocidade, que nós devemos obedecer, que nós devemos ser subjugados a padrões de consumo, a padrões de comportamento. E não. Nós somos seres livres. E eis o bom sentido da liberdade. Nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. E mansidão não é aceitação. Não é passividade. Não é aceitar calado esse mundo rancoroso e maldoso que as pessoas querem que eu acredite. Mansidão é eu ter a calma necessária, a paz necessária para entender que sim, existem coisas erradas. Mas sim, eu posso transformá-las. Mansidão é eu parar de me debater como uma borboleta dentro do casulo e voar. Mansidão não é um atributo dos fracos. Mansidão é o atributo de quem já aprendeu a ser forte o suficiente para não lutar todas as guerras. É preciso muita força para a gente não lutar todas as guerras que a vida nos oferece. E que guerras são essas? Quando a gente está na fila do banco
E quando eu tô na fila do banco, eu lembro que a gente tá no mundo de provas e expiações. Se alguém me pedisse para fazer um desenho de um mundo de provas e expiações, seria uma fila do Banrisul às 3 horas da tarde do 5º dia útil. Sabe o que eu me lembro? É que eu trabalhava com crianças pequenas, agora eu me lembrei. Desde pequena a gente faz fila para tudo, para banheiro, para pegar merenda. E eu disse, mas estou ensinando certo, porque num banco tem fila, na igreja, para tomar comunhão tem fila. A gente faz fila do passe. Tudo tem fila. E quando eu estou nessa fila do banco, que muito me lembra a vida, tem pessoas de tudo que é lugar, tem pessoas com todo tipo de história, todo tipo de família, que veio de um lugar para o outro, a gente conversava. Né? A vida é assim. E daí chega um malandrão lá e fura a fila da Aldinha. A Aldinha dá com a bolsa. Né? Aí eu pergunto para vocês. Guardadas as proporções da palavra guerra. Essa é uma guerra que eu preciso lutar? Não. Esse é o primeiro valente. Eu posso resolver isso com mansidão. Eu posso chegar lá e dizer, ô meu amigo, faz assim não, que magoa. Estou aqui há 3 horas. Ou eu posso chegar e, como diz um amigo meu, dar com 2 pés. E entrar numa guerra de palavras e de energias que eu não precisava. Então, mansidão é ser forte o suficiente para não lutar as guerras que a gente não precisa lutar. Sérgio Lopes, nesse livro, fala que pacificadores são aqueles que agem no ambiente. O que é agir no ambiente? É eu não dar com os 2 pés no cara. É eu chegar e falar para eles numa boa. É disso que fala a mansidão. Esse e tantos outros ensinamentos do Cristo são muito simples. Mas a gente complica demais. A gente complica de uma forma incalculável. A gente parece aquelas crianças birrentas que tu oferece uma coisa, ela quer outra. Da expressa outra, ela quer uma. E daqui a pouco nada dá certo. Nós somos exatamente essas crianças. Nós somos crianças a caminhar. Nós somos essas crianças teimosas que teimam em brigar com o coleguinha quando a gente podia simplesmente brincar com ele. Alguém está notando alguma coisa diferente nessa capa desse livro? Que não uma capa de livro, não. Um selo. Tem um adesivinho aqui. Eu falava em ressignificar as coisas. Né? As coisas têm a exata forma a qual nós olhamos para ela. Estava, antes de vir para cá, em casa, relendo o capítulo, e a minha filhada do lado
mexendo nos cadernos da escola, quando ela me perguntou: Dindo, tu quer um adesivo para te colar no teu caderno? O que foi a primeira coisa que eu pensei? Vou colar adesivo no livro do Sérgio Lopes. Vou. Porque a energia que estava nesse dar o adesivo, nessa intenção, era o amor. E o amor é ação, intenção. A gente se movimenta demais. Eu sou um cara bem envolvido com arte, faço parte de um grupo de dança, e lá a gente fala muito de movimento. E a gente brinca. A gente faz muito movimento e pouca ação. Existe um provérbio chinês que diz que reconhece-se o sábio pelo caminhar. Reconhece o manso e o pacífico, o brando e o pacificador pelas suas ações. O manso não se debate, o manso não fica lutando contra a sua existência. O manso é calmo, tranquilo e promove ações de amor. E se vocês quiserem, assim como eu, se eu também quiser, porque tudo é escolha, saber se as nossas ações diárias são mansas, são pacíficas, vamos olhar no berço dessa ação. Se no berço dessa ação estiver o amor, nossas ações são pacíficas. Se no berço de cada palavra, Dona Dorotia, que a senhora já me proferiu em toda a aula de evangelização, tivesse o amor, hoje eu estaria. E cá estou. Porque eu sou um anjo, porque eu sou perfeito, porque eu sou um ser de luz, saí voando da luz. Não sou. Eu sou um ser em evolução. Eu sou uma criança a caminhar. Só que eu busco todos os dias na minha vida olhar para as coisas de uma forma diferente. Porque quando a gente muda o jeito com que a gente olha para as coisas, como a gente olha para a vida, quando a gente olha para essa vida incrível, essa oportunidade incrível que Deus nos deu, com outros olhos, com olhares de compreensão, de aceitação aos desígnios de Deus, toda a vida muda, sem que nada se altere. Quando eu olho para os fatos com um olhar de amor, eu consigo enxergar soluções e aspectos que um olhar de ódio não enxergaria. E o fato continua sendo o mesmo. Por isso eu gostaria de ser mais manso, de ser mais pacífico. Eu gostaria de olhar para as coisas com mais amor.
Tendo aquele trechinho, eu gostaria de citar palavras de São Francisco de Assis. Só um trechinho. Ó Mestre, fazei com que eu queira mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida. Muito obrigado.